queridos! É um prazer estar aqui novamente no nosso canal Decolonialidade e Mulheres em Pauta, no canal Thay Araújo e no canal do Comitê de Rua, no canal também da Secretaria de Combate ao Racismo. Gente, que prazer eu estou aqui hoje, né? Porque hoje o nosso tema é Mulheres Negras na Ciência. Quantas vocês conhecem? Então, hoje nós vamos bater um papo super legal com a nossa querida Ana Cruz. Venha cá, Ana Cruz, conversar conosco. Se apresente, fala um pouco da sua trajetória. Estamos doidos para escutá-la. Oi, boa noite a todos, né? E eu quero começar agradecendo, porque é um prazer muito grande estar aqui com a Thay para contar um pouco da minha história, contar um pouco da minha trajetória, né, e falar sobre o nosso papel, né, que ainda é muito negligenciado dentro da ciência, não só na ciência, né, mas principalmente dentro da ciência. Então, muito obrigada, Thay, por essa oportunidade e obrigada a quem está assistindo também. Nossa querida. Então, bom, né, então vou contar um pouco da minha história, né, de forma bastante resumida. Mas o meu pai é pedreiro, a minha mãe é dona de casa, eu sempre estudei em escola pública, então toda a minha história, ela se passa em escolas públicas, né, o ensino fundamental foi em uma escola estadual, aí em Divinópolis, né, o ensino médio eu fiz no Cefet, do Cefet de Divinópolis, e é importante, né, ressaltar que quando eu estudei no Cefet, isso em 2004, né, o número de alunos negros era muito baixo. De uma turma de 30 alunos, nós éramos 4. Né? Então, um número assim, muito pequeno. Né? 2004 foi antes da lei das cotas, né? Tanto para a escola pública quanto para pessoas negras. Então, assim, o número era baixo. Né? A maioria dos alunos vinha de escola particular. Né? Então, quase todo mundo de escola particular, pouquíssimos alunos de escola pública. Né? Então, eu me lembro de ter uma professora negra, uma professora de artes. Né? E eu me lembro dessa professora ainda sofrer assim, com brincadeirinhas relacionadas à sua aparência, né, para a gente perceber como o racismo estava ali, né, estava implícito em vários momentos. Né. Aí, em 2007, eu passei no vestibular para Biologia na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina. Né. Eu ressalto que era uma faculdade nova, né, a faculdade, na verdade, ela já existia, né, como Faculdade de Odontologia de Diamantina. Só que ela, durante o processo de expansão das universidades, né, que estava acontecendo naquela época, foram criados vários cursos de licenciatura, incluindo o curso de biologia. A minha turma foi a terceira turma. Né? E, mais uma vez, o número de alunos negros era baixíssimo. Né? E, novamente, de uma turma de 30, éramos 4 alunos. Ao longo de toda a minha graduação, eu me lembro de ter uma professora negra também. Né, e mesmo assim era uma professora das disciplinas pedagógicas, né, não me lembro de ter nenhuma professora, nem professor negro das disciplinas que eram científicas. Né, então isso é um ponto importante, né, para a gente refletir, né, nessa questão de representatividade, de proporção das pessoas negras. Né, e, mais uma vez, todo mundo de escola particular. Né. Em 2008, eu entrei para o laboratório de botânica, né, da universidade. Né. Nesse laboratório de botânica, eu tive grandes professoras lindas, inteligentes, que me inspiraram a estar ali dentro do laboratório, mas eram todas brancas, nenhuma professora negra. Né. Em 2000, lá nesse laboratório, eu entrei como monitora e fiquei até a minha formatura, né? Depois eu fiz iniciação científica, né? E foi um período de bastante crescimento acadêmico, né? Em 2009, eu engravidei. Nesse período, eu tranquei a faculdade por um período. Né? Eu voltei em 2010, graças ao apoio da minha família. E eu não tive nenhum auxílio da universidade. Nesse tempo que eu engravidei, não tinha nenhum projeto, nem nada, sabe? Nenhum programa voltado para isso, nenhum tipo de auxílio. Me preparando para a entrevista, né, eu fiz uma pesquisa rápida sobre essa questão, né, da maternidade, e eu encontrei um estudo de 2019 para a América Latina, e esse estudo ele mostra que 18% das meninas e mulheres entre 15 e 29 anos, elas abandonam os estudos por causa de gravidez indesejada. Né? Então, é um número assim, bem alto. Né?
e 8,8% das estudantes de graduação de 19 a 29 anos, elas têm filhos pequenos, de 0 a 4 anos. Ou seja, né, é necessário que tenham programas e políticas públicas voltado para essas, voltado para a gente, né, mas voltado para essas meninas e para essas mulheres, para que elas possam se manter dentro da universidade, né, seja através de auxílio, de creche, né, de uma rede de apoio, né, eu não tive nada disso vindo da universidade, né, eu tive graças à minha família, né, então eu só não caí nessa estatística de abandono da graduação graças à minha família que prestou toda essa rede de apoio. Hoje eu vejo como fui privilegiada, né, Thay, porque muitas mulheres não têm esse apoio nem da família, né, então elas acabam que se veem numa situação sozinha, né, e tem que abandonar. Em 2011, eu me formei, né, em 2012, eu passei no concurso para professora do estado de Minas. Foi um período muito bom, um período de muito aprendizado, né, de muito trabalho, foi o meu primeiro contato, né, com a educação, né, então, assim, que eu entrei dentro de uma sala de aula, que eu tive as minhas turmas, foi quando eu descobri que eu realmente gosto de ensinar, né, eu gosto muito, né, de falar sobre ciência, falar sobre biologia, ensinar isso para mim é muito bom, né? Foi um período que eu conheci professores maravilhosos, professoras incríveis, né? Você é uma dessas pessoas incríveis que me inspiraram muito. A Júnia, né? A Júnia Menezes, da Escola de Idiomas. Então, assim, são mulheres maravilhosas, né? Que abriram meus olhos para uma questão que eu nunca tinha refletido, né? Que é esse nosso papel como educadora, né? Por outro lado, né, eu percebi também que muitos professores, né, eles são racistas, eles são elitistas, né, são preconceituosos, né, reproduzem o machismo ali dentro da sala de aula. E isso é extremamente triste, né, porque isso diminui as nossas meninas, principalmente, né, eles subestimam as meninas, minam a sua confiança, então isso é muito ruim, né, uma coisa que eu percebi, né, um comentário que eu ouvia muito nesse tempo que eu estava lecionando, começando a lecionar, é que eu não me parecia como uma professora, sabe? Eu ouvi muito isso. Você, nossa, não parece professora. Na época, eu pensava que era porque eu era muito nova, né? Eu me formei muito nova. Hoje eu vejo que eu acho que não era por causa disso, não, né? Tinham outros professores que também eram novos e que não ouviam esse tipo de comentário, né? Mas são coisas que a gente reflete só depois, né? Depois de estudar, de realmente pensar sobre tudo isso. Eu gostava, né? Gosto de lecionar, mas eu também sou apaixonada pela pesquisa, né? Então, em 2015, eu fiz a prova para o mestrado aqui na Universidade Rural do Rio de Janeiro, na área de conservação da natureza. Passei, né, no mestrado. Vim para cá, né? Então eu ia receber uma bolsa para poder, recebi, né, uma bolsa para poder fazer o meu mestrado, né? Então eu só não ia pagar como eu ainda ia receber para poder estudar, né? Então, graças a essa bolsa, eu exonerei meu cargo no estado e vim aqui para o Rio, né, para poder fazer o mestrado, né? A Universidade Rural, ela tem um perfil assim muito diferente do que eu conhecia como universidade, porque acredito, né, que seja por causa da política de cotas, por causa da expansão da universidade, do ProUni, de várias políticas públicas, né, da última década, principalmente, que o perfil dos estudantes aqui da Rural é um perfil diferente, né? Então a gente vê uma universidade muito mais diversa, né? Então aqui dentro da Rural eu pude perceber isso e é muito bonito, sabe? O meu mestrado foi dentro do curso da engenharia florestal, e um curso de engenharia, e tem muita mulher, né? Muito negro, muita negra. Então, assim, é muito bonito a gente ver essa diversidade dentro da universidade, né? Na minha turma do mestrado, nós éramos 15 alunos, e que eu me lembre, 5 ou 6 eram negros, né? Então, quando a gente pensa em questão de proporção, já é um número bem maior, né, do que aqueles primeiros, lá de quando eu estava no Cefet, de quando eu comecei a graduação, né, então já foi um resultado, né, que eu penso que seja um resultado, né, de várias políticas relacionadas a isso. Então, com relação ao número de alunos, né, eu já pude perceber essa mudança, né, no perfil dos alunos.
Mas com relação a professores, diretores, coordenadores, não teve muita diferença, não. Né? Eu me lembro de um professor na pós-graduação, um professor negro, né? Só ele. Como coordenador, né? Pró-reitor, nenhum. Né? Então, nesses cargos de chefia, eu não consegui perceber nenhuma mudança. No meio do mestrado, eu passei no processo seletivo para tutora do curso de Biologia, curso semipresencial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, a UERJ. Eu estou até hoje, né, eu sou tutora desse curso de Biologia, e o perfil também é muito diferente, né, penso que seja por causa da UERJ, né, a UERJ ela é muito diversa, e os alunos são bastante diversos. Então, tem muita mulher, tem muito negro. Por ser um curso semipresencial, nós temos muitos alunos que trabalham, né? Então, muitos alunos que são pais, que são mães, né? Que o curso semipresencial possibilita que essas pessoas estejam dentro da universidade, né? Isso é muito bonito. Né? É uma democratização, né? A democratização do ensino, a democratização da ciência, e isso é muito bacana. Aí, em 2018, eu passei no doutorado para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, que faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também com bolsa, né, então eu recebo para fazer o meu doutorado, né, e eu gosto de ressaltar essa questão da bolsa, né, porque a bolsa é o salário do pesquisador, né, então a gente precisa desse dinheiro para a gente se manter, né, esse tempo de doutorado, nós fazemos disciplinas, né, nós fazemos a pesquisa, tem trabalho de campo, tem análise de dados, a gente tem que ministrar minicurso, né? Então, precisa de ler artigo científico, tem que escrever trabalho científico, participar de evento. Então, é um trabalho, né? Então, realizar pesquisa é um trabalho, não é um passatempo, né? Então, a gente precisa receber para isso. Né? Se não fossem essas bolsas, né? Bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, eu não poderia ter seguido essa carreira acadêmica, né? Seria insustentável, né? Estudar sem precisar de ter outro tipo de trabalho. Eu dou aula na educação básica, eu sou tutora no CEDERJ, só que a carga horária ela é reduzida, né? Porque a minha dedicação principal é o doutorado, é a minha pesquisa, é a publicação de artigos científicos, né? E hoje, né, a gente vê esse desmonte da educação, que são cortes para a ciência, cortes para a pesquisa, e principalmente os cortes das bolsas, né? E isso tem um reflexo no perfil do estudante que é muito forte, né? Porque quem que hoje, né, pode só estudar e sem precisar de trabalhar, né? Como que a pessoa sem uma bolsa ela vai poder se dedicar à pesquisa? Então a gente vê que é um corte elitista, né? Porque quem são essas pessoas? Né? Existem pessoas que vão poder só pesquisar, né? Que vão poder só estudar, mas não é a gente. Né? Pode ter certeza que a gente não consegue. A gente precisa, né, de se manter, né? A bolsa é um salário, a gente precisa pagar aluguel, né? A gente não vai viver de fotossíntese, né? A gente tem que comer, tem que beber, tem que... Para quem é mãe é muito mais difícil, né? Para quem tem família. Então, a gente precisa desse dinheiro, né? A gente não tem família rica. Então, quando você vê o corte de bolsas, o Museu Nacional, que é um curso... O programa de pós-graduação do Museu Nacional é um curso bem conceituado, e ano passado nós perdemos 7 bolsas. 7 bolsas de doutorado, né? Então, é um número muito alto. Quem entrou no último processo seletivo não conseguiu bolsa, né? Então, eu vejo, assim, pessoas, alunos incríveis, que teria tudo, né, para ter uma excelente carreira acadêmica, e que desistem da pesquisa, porque sem bolsa não dá, né? A pessoa tem que trabalhar. Né, e tendo que trabalhar, ela não consegue conciliar com a pesquisa. Então, assim, esse corte de bolsas, ele é um retrocesso, assim, muito grande, né? Então, tudo que a gente vinha conquistando com a expansão da universidade, com a democratização do ensino, né, com as cotas, com esse corte de dinheiro para a educação, para a bolsa e para a pesquisa, a gente caminha para trás, né? Então, infelizmente, a gente perde, assim, muito, muito mesmo, né? Ao longo da minha história, de toda a minha trajetória, eu dependi de todas essas políticas, né? Eu dependi desses auxílios, dessas bolsas. Se não fossem eles, eu não teria realizado a minha pesquisa, né? Eu não estaria fazendo um doutorado agora, né? Então, isso é bem complicado, né? Porque a gente percebe que é muito mais profundo. Não são apenas as bolsas que eles estão cortando, né? São oportunidades.
São de cientistas que não vão se formar, né? Então, é muito triste isso. Nossa, que legal, Ana do céu. E assim, eu gostaria de dizer que foi um prazer muito grande ter trabalhado contigo. É uma felicidade muito grande. E assim, vamos ver, né? Tem muitas pessoas aqui assistindo o nosso canal. A Maria de Fátima Araújo está dando boa noite. O José Geraldo Pedrosa, ele foi teu professor, Ana? Não, Beijo, mas eu ouvi muito falar dele. Pedrosa. Ouvi falar muito bem dele. Professor no Cefet, aqui na universidade também. A Nathalie Rocha também está nos saudando. O Pedrosa está dizendo, sim, diversidade não há. Sem diversidade não há universidade. Isso. A Sara aqui saudando a gente também. A Mariana, a Márcia, o Everton. Boa noite, excelente live. Sigamos juntos. A Marla também está nos saudando, o Fábio Marinho, a Ana de Cássia também está nos saudando. Boa noite, queridos. Edilane também está nos saudando, a Adriana Cassiano também está nos saudando, a Priscila Cruz. Nas reuniões dos colegiados da pós-graduação, eram só eu e um professor negro. Todos os demais professores eram brancos. Isso é uma realidade amarga, não é, Priscila? Carlos Eduardo está colocando coraçõezinhos aqui para a Ana, coisa boa. A Thaís também está nos saudando, boa noite. A Márcia Rodrigues, mandando um beijo para você, Ana. A Priscila está dizendo aqui, Ana, quando você percebeu que não haviam mais negros no meio científico? Eu sei que não é todo mundo que percebe. Quando foi, Ana, que você percebeu? Bom, a partir do momento que a gente entra nesse meio, a gente percebe, né? A gente só não conta. Isso é muito interessante, porque a gente não tem essa noção, né, de proporção. A gente percebe que é só a gente, né? Desde que a gente entra nesse mundo, a gente nota que parece que é um lugar que não é nosso, né? A gente se vê como diferente. Só que a gente não tem essa noção, né? Eu aproveito, Ana, junto com a sua resposta aí, fala para a gente, ao longo de sua carreira acadêmica, graduação, mestrado e doutorado, quantas mulheres negras cruzaram seu caminho? Tu já responde para a Priscila e para a gente. Foram muito poucas, né? Então, como eu falei, né, a gente entra, a gente já começa a perceber que somos poucas, né? Que o número é muito pequeno. Então, na faculdade, eu me lembro só dessa professora, era uma professora incrível, né? Mas era de uma disciplina pedagógica, né? Ela não era das disciplinas científicas. Quando eu vejo na área da botânica, não tem nenhum grande nome da botânica que é uma mulher negra, né? Minha área, eu trabalho com botânica, né? Nem na área da ecologia, não tem, né? Não tem mulher negra. Nem na área da botânica, nem na área da ecologia, né? Então, faltam essas cientistas negras, falta a gente ter visibilidade. Isso da gente contar, né, é um exercício muito interessante, né? Porque a gente percebe que é pouco, mas a gente não conta, né? Eu me lembro de quando eu me dei conta disso, né? Foi depois que eu li o livro da Djamila Ribeiro, né? Quem tem medo do feminismo negro, sabe qual é, Thay? Livro, aquilo assim, foi um divisor de águas na minha vida. Isso. Aquele livro é incrível, né? Porque a partir da leitura daquele livro, eu comecei a reparar que as coisas não eram com a Ana, né? Não é porque a gente tem essa impressão, né? Eu é que sou diferente. Essas coisas só acontecem comigo, né? Deve ser porque eu não sou muito esperta mesmo, eu não sou muito bonita mesmo. Quando a gente lê a Djamila, a gente vê que, caramba, não é comigo não, né? É uma estrutura de sociedade que está arraigada aqui, eu faço parte desse contexto. Né? Então, a Djamila pede para a gente fazer esse exercício, né? Da gente contar, sempre que frequentar os lugares, a gente contar quantas pessoas negras que elas estão presentes, né? Então, esses números que eu dei, né, das minhas turmas, na época eu não me ligava nisso, não, né? Então, eu foi pensando, né, fazendo uma retrospectiva, né, que eu comecei a contar, né? Então, a perceber o quanto que a gente é pouco, né? E o quanto que a gente é subestimado ao longo de todo esse processo, né? Mas isso é construído, né? A gente só percebe depois de ler muito, né? Depois de estudar, é que a gente percebe que não é coincidência da gente ser pouca, né? Não é coincidência
alguns tipos de brincadeirinha, né? Alguns tipos de comentários. Então, assim, é um processo, né? Então, a gente perceber isso é um processo de construção também, né? E, infelizmente, é claro, né, que nem todo mundo passa por esse processo, né? Então, muitas pessoas não têm essa noção, né? E pensa, inclusive, a questão do mérito, né? Eu já fui usado como exemplo de meritocracia, né? Porque se eu conseguir, né? Então, por que outras pessoas não podem conseguir? Eu nunca precisei de bolsa, né? Por que eu nunca precisei de bolsa? Não, de bolsa eu precisei. Eu nunca precisei de cota, né? Porque muitas pessoas comentaram isso. Mas você passou e não precisou de cota. Eu, né? Eu. Agora conta quantas mulheres como eu tinham na turma, né? Quantas pessoas iguais a mim estavam presentes? Um número muito pequeno. Tá certo isso? A gente sabe que não tá. Na universidade eram 4, Ana? Eram 4? 4? Gente do céu. É muito pouco. O meu é um pouco mais grave. Era só eu, negra. Só você. Imagina. É bem complicado, não é? Nossa, é bizarro, né, Thay? Quando você olha para trás e você pensa... O racismo estrutural é algo alarmante no nosso país. Sim. Não representa. É incrível, né, que as pessoas não se toquem disso, né, e acham que tem essa questão de que é mérito, né, que está dentro da universidade é mérito. Não é, né, é questão de estrutura da sociedade mesmo. Isso. Eu, assim, sabe, Ana, eu fico muito, assim, feliz de ter uma pessoa como você aqui no nosso canal e de ter várias mulheres, lembrando que julho é o mês das pretas. Há 3 dias atrás, nós comemoramos o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, né? Que foi celebrado no dia 3 desse mês. E no dia 25, nós vamos celebrar as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Então, a gente vai estar celebrando também. Por isso que a gente fala que julho é o mês das mulheres pretas. Então, é muita alegria tê-la aqui conosco, Ana. E, assim, lembrar, né, que fazem apenas 70 anos da primeira lei que pôde, né, a primeira lei que pensou a questão do racismo e colocou o racismo como algo que, além de não ser legal, colocar o racismo como como é que eu posso dizer? Há 70 anos atrás, a nossa primeira lei que transformou, né, o racismo como algo que pudesse ser combatido na lei. 70 anos. Foi ontem, né, Ana? Foi ontem, é muito recente, né? É muito... Quando a gente pensa, assim, em questão de ancestralidade, né, com os nossos antepassados, né, é uma questão muito recente, né? Se você pega poucas gerações atrás, nossos antepassados estavam sendo escravizados, né? Isso que é 2, 3, 4 gerações atrás, é uma coisa muito recente. Né? Eu não sei na sua família, mas na minha família eu sou a primeira a fazer doutorado, né? Então, e agora tem eu e a minha irmã, a Priscila, minha irmã, nós duas fazemos doutorado, né? Assim, Ana. Na minha família, eu fui a primeira a entrar na universidade. A primeira, assim, de várias mulheres, de uma luta, de uma trajetória, assim, de muita luta mesmo. Eu fui a primeira mulher da minha família a entrar na universidade, sabe? E abrir caminhos para que outras pessoas da família pudessem estar entrando na universidade. Realmente algo assim, né? Muito, muito, muito alarmante. Quando a gente pensa que o Congresso Nacional, há 70 anos atrás, determinava que práticas de preconceito por cor ou raça passava a ser, né, contravenções. Há 70 anos atrás apenas. É muito recente. E mesmo assim, né, hoje em dia existe muito debate. O que é racismo e o que não é racismo? Né? Às vezes a gente mesmo se pega em umas situações e fala, nossa, isso que eu passei foi racismo? Será que ou não foi, né? Porque essa questão de ser velado, né, abre assim, várias nuances. Né? Não, isso não foi racismo, foi um comentário que tinha a ver com outro contexto, não foi racismo. Então, a gente que às vezes é vítima de racismo se pega duvidando de que aquilo foi racismo ou não. Né? Isso é muito complicado, né? Existe um desmerecimento, né? Até da gente ser vítima. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tá no Rio, tu mora no Rio de Janeiro.
Quando tu vai viajar, tu passa muito por Confins aqui, esse aeroporto daqui de Minas? Não, eu vou de carro, Thay. Ah, Eu tá. vou de carro, eu tenho os meus cachorros, tem filho, então eu vou de carro. Ana, porque eu não sei o que é que acontece aqui em Minas Gerais, mas eu nunca viajei aqui, entrando no aeroporto daqui de Confins, né? Sem ter minha mala toda revistada. É tão alarmante uma coisa assim, né? É uma coincidência tão grande que eu viajo tanto, mas ele sempre passa, né? A pessoa aperta uma sirenezinha que se ficar vermelha, você. A minha nunca ficou verde. Engraçado, né? A gente fica pensando isso tantas e tantas vezes. Eu ainda quero viver para passar por esse aeroporto aqui de Confins sem ser revistada, porque é Passar incrível. direto, né? E eu vejo tantas pessoas, e aí eu começo a observar assim, sabe? Se pessoas que não são negras são paradas, geralmente são mulheres negras ou homens negros, principalmente se estiver viajando sozinho. Se estiver viajando sozinho, eles costumam parar e revistar. É uma coisa para a gente refletir também, né? É o perfil, não é racismo, não, é o perfil, né? Porque aí eles falam, não, Esse racismo estrutural. Deixa eu voltar aqui, tem algumas pessoas aqui falando, Ana. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, onde foi que eu parei? Tem aqui, ó. Ai, deixa eu ver. A Nathalie, excelentes reflexões, Ana. A Glória Lino, a mãe da nossa querida Nilma Lino. Beijo, querida. A Glória Lino está em todas aqui, Ana. É uma delícia. Ela sempre participa. A Nilma, beijos, meu amor. Ana Luísa Gomes Couto. Boa noite. Eu sou a Ana de São Paulo. Boa noite, Ana. Olha, que legal. Temos várias Anas aqui. A Priscila Cruz está dizendo. E o salário do pesquisador? E estamos sem reajuste há muitos anos. Não tem o mesmo reajuste da inflação. É legal colocar isso, né, Priscila? Essa questão do salário, né, da pesquisa. É a Bolsa Pesquisa que a Priscila está se referindo aqui? É a Bolsa. A Bolsa não tem reajuste há anos, há décadas, né? Então, o valor é o mesmo. Pois é, então, esse valor ele já caiu assim, muito, né, com relação à inflação. Mas é porque, para muitas pessoas, ele não é visto como um salário, tá? É impressionante, sabe? Às vezes, no grupo de bolsistas da CAPES, existem uns comentários assim, nossa, é que a bolsa ela é para o pesquisador participar de evento. Ou seja, existem pessoas que conseguem viver e usar a bolsa só para participar de evento. Eu fico pensando, como é que essa pessoa paga as contas, né? São os ricos, né, Ana? Ela vive de vento, né? Porque, assim, e a bolsa, ela é de demanda social, né? Ela não é uma bolsa que é voltada para isso, né? A gente recebia, né? Há muito tempo não recebe, mas isso era uma bolsa, era uma verba separada, né? Então, isso da gente participar em evento, para a gente usar com reagente, para realizar com pesquisa, é um dinheiro que vem separadamente. A bolsa é nosso salário. Então, a bolsa não tem que ser utilizada para isso, sabe? A bolsa é para a gente viver. Tem muitos pesquisadores saindo do país por conta disso, não é, Ana? Muito, né? Existe uma evasão de cérebro, né? Que eles falam, e a gente tem perdido assim, profissionais incríveis, né? Porque a gente não tem conseguido manter os nossos pesquisadores, né? Os nossos cientistas aqui no país. E é muito triste, tá? É muito triste. É uma pena. Tem um artigo, né? Eu não sei se você deve conhecer, né? O GLEDES, eu não sei pronunciar, o Instituto da Mulher Negra, né? Eu li um artigo quando eu estava preparando, né, para a entrevista, falando sobre a importância da diversidade dentro da ciência, né? Porque a gente pensa na questão social, né? É óbvio, né? Uma reparação histórica, a gente estar dentro da ciência, a gente estar dentro da pesquisa. A gente constrói ciência, né? Isso. A gente faz parte da população, a gente tem que estar ali dentro. Mas, além disso tudo, além de toda essa questão de ser uma reparação, né, de ser uma questão social, é uma questão científica também, né? Então, eles fizeram várias pesquisas, eles perceberam que, assim, que grupos formados por pessoas mais diversas, eles têm resultados com relação à criatividade e resolução de problemas muito melhores do que grupos mais homogêneos. Né? Então, grupos de panelinhas, eles não se saem tão bem nas pesquisas quanto os grupos mais diversos. Né? Então, assim, quando a gente perde a diversidade dentro da ciência,
não somos só nós, né, que somos excluídos, que estamos perdendo. A própria ciência perde. Né? Então, a ciência perde tudo que a gente poderia pensar, tudo que a gente poderia criar, todas as hipóteses que a gente poderia desenvolver, as pesquisas que a gente poderia desenvolver por causa de um preconceito estrutural, né? Então, não é só o racismo, né? Óbvio, ainda tem a questão do machismo, né? Porque a gente ainda enfrenta isso duplamente, né, Thay? A gente tem dois gargalos, né? A gente tem o gargalo da cor e o gargalo do gênero. Então, assim, e todo mundo sai perdendo, né? A gente por não participar disso e a ciência como um todo por causa de pesquisas, hipóteses e tudo que a gente poderia desenvolver ali e não desenvolve. Né? Então, é uma perda em todos os aspectos, né? Verdade, Ana. O Cleuver está dizendo aqui, boa noite, o Rodrigo também está saudando, a Ana de Cássia está dizendo, com o corte das bolsas, o pesquisador perde mais, o país, né, perde muito mais, perde duplamente, perde o pesquisador e perde o nosso país. A Josilene está nos saudando aqui, boa noite. A Edilane está dizendo, muito importante mesmo as bolsas, sem elas, muitos não conseguem estudar. A Márcia, o Wanderson também. O Carlos Eduardo está dizendo que estamos vivendo um projeto de desmonte da educação superior pública no nosso país, né? E uma desvalorização da ciência. Ana, quais os caminhos devemos seguir para um cenário melhor? O Carlos Eduardo está perguntando aqui. Que pergunta difícil. Nesse momento... O negacionismo, o obscurantismo, né? O retrocesso, né, na ciência. Eu acho que eu nunca vi um sucateamento tão alarmante, não só dentro das universidades, mas da educação como um todo, né, Ana? Temos aí a PEC 32, gente, que já passou pela Câmara dos Deputados, está indo, né, por esses dias na Câmara do Senado, vai voltar, e assim, já passou, e se ela passar, além de superpoderes ao presidente da República, ela simplesmente privatiza a educação, privatiza toda a saúde, e assim, os nossos serviços mais básicos, né? É tão preocupante quando a gente vê um cenário assim, né? A reforma do ensino médio aí também, não é, Ana? E a municipalização que está acontecendo em alguns municípios, em alguns estados, né? Aqui em Minas Gerais, algumas cidades estão aderindo, outras não, que também é algo bem negativo. Não, são retrocessos assim inimagináveis, né, Thay? Que quando, né, que a gente, né, que fez parte dessa expansão da universidade, a gente estava vendo assim tudo crescendo, né? A gente indo para dentro da universidade, todo mundo conseguindo estudar, trabalhar, a gente tinha avançado tanto, né? Aí chega num momento como esse de negacionismo, de retrocesso. A única coisa que eu posso lembrar é do Paulo Freire, né? Quando ele diz a questão do esperançar, né? Então, a gente não tem que esperar, né? Porque se a gente espera, a gente não faz nada, né? Mas a gente tem que esperançar, né? Então, o Carlos Eduardo é meu chefe lá de tutoria. Ah, que coisa boa! Na biologia, e assim, a gente trabalha muito para poder esperançar, né? Então, a gente desenvolve pesquisa, a gente desenvolve palestra, a gente faz mesa redonda, a gente faz mesa de conversa, para tentar levar ao máximo essa questão da democratização, né? Foi em 2019, na Semana de Ciência e Tecnologia, né? O Cadu teve a ideia maravilhosa, né? A gente capacitou nossos alunos da graduação para que eles fizessem atividades com os alunos das escolas públicas. Foi uma atividade muito linda, tá? Você não tem noção. Os meninos, assim, da educação infantil, né? Então, eu capacitei os alunos, a gente levou eles para dentro da universidade, para dentro da faculdade, do nosso polo, né, para fazer a experiência de química, de física, para o laboratório de biologia, para mostrar os bichinhos ali, vários tipos de plantas, fósseis. Assim, os olhinhos das crianças brilham, tá? Assim, foi uma experiência incrível, né? A gente queria repetir de novo em 2020, mas não teve como, né? Mas eu acho que nesse momento é isso que a gente tem que fazer, né? Esperançar, né? E
E fé nas crianças, né? Então, porque 2022 está aí, a gente pode mudar esse cenário, sim. Lembrando que a PEC 32, né, ela traz, além do desmonte do serviço público, também ela pretende, né, no seu projeto inicial, tirar a estabilidade do servidor público. E o que é que isso significa para a sociedade? Significa que os cargos públicos passarão a ser indicação política. Então, imaginem que cenário horrendo, né, de assédio e de retirada de pessoas qualificadas, né, porque quando a gente pensa assim, vai tirando-se colocando-se a questão da estabilidade, né, eles vão colocar quem eles quiserem e só precisa, né, ter algum parentesco, aumenta o nepotismo, aumenta a desqualificação, aumenta os assédios e aumenta também, né, toda essa injustiça, né, de pessoas que estudaram tanto, como você, Ana, como Carlos Eduardo, deve ter estudado bastante para chegar a um cargo de chefia hoje, né, por mérito mesmo, porque estudaram para colocar pessoas por indicação política. É bem interessante a gente fazer essa reflexão. E a gente vê claramente isso na CPI da Covid, né, Thay? A gente vê claramente todas essas intenções, né, sendo desmascaradas ali para todo mundo ver, né? E é muito triste que mesmo a gente vendo as coisas sendo desmascaradas, né, sendo pautadas ali, né, ao vivo, mesmo assim parece que muitas pessoas não enxergam ou não querem enxergar, né? É igual essa questão do negacionismo mesmo. Às vezes eu fico assim, bem triste, né? Porque dá a impressão que não adianta a gente fazer um trabalho de divulgação científica, a gente mostrar o efeito das vacinas, a gente mostrar como que funciona a ciência, falar de metodologia científica, sendo que algumas pessoas elas não querem aprender, né? Por isso que eu acho assim que o foco tem que ser na educação, né? Se a gente faz uma educação básica, se a gente ensina bem as nossas crianças, se as nossas crianças entenderem como que a ciência funciona, né, como é a estrutura da sociedade, essas crianças, né, que em breve vão estar aí, né, nas posições de poder, né, podendo votar, né, escolhendo suas profissões, elas vão tomar as decisões certas, né, porque infelizmente muitos adultos eles não querem ver, né, não é uma questão de não ter acesso à informação, porque antes, né, o pessoal falava muito das universidades serem fechadas, a gente não levar a ciência, né, para as outras pessoas, mas isso tem mudado, né? A gente tem feito bastante divulgação científica, a gente vê o canal da Fiocruz, né, sensacional, né? Você entra no canal da Fiocruz, está tudo ali com vídeo explicado, desenhado, né? Então, assim, só não entende como que funciona a vacina quem não quer, né? E parece que muitas pessoas assim se fecham de tal forma que não querem ter essa consciência, né? Então, assim, isso eu acho mais difícil, porque levar informação para as pessoas a gente está tentando, né? A gente está tentando discutir, está tentando criar um diálogo com a população em geral, né? Mas agora algumas pessoas realmente elas não querem, e isso é muito difícil. Verdade, Ana. E qual o maior desafio para as mulheres negras na carreira científica, Ana? Bom, para mim é entrada e permanência na universidade, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da entrada e permanência, né, tem uma pesquisa do ano passado, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, o IPEA. Essa pesquisa ela mostra que 36% de jovens brancos, né, com 21 anos, eles estão na graduação, enquanto apenas 18% de pretos e pardos também estão na graduação. Então, é um número, assim, bem menor, né? Então, a gente já percebe essa diferença na entrada na universidade, né? Nas instituições federais, né, é um momento histórico, né, que a gente está vivendo, que pela primeira vez o maior número de alunos matriculados dentro das federais são pretos e pardos, né? Então, isso é uma grande conquista, né? Porque a gente é a maioria na população, né? Por que a gente não estava dentro da universidade pública, né? Dentro da universidade pública. Tem uma outra pesquisa do IBGE, ela mostra que o número de negros no ensino superior subiu 400%, de 2010 para 2019. Óbvio que não precisa nem de falar que é por causa das cotas, né? Isso. Então, assim, é motivo da gente comemorar, sim, né? Porque a gente tem conseguido entrar dentro da universidade
E mesmo tendo subido 400%, a gente ainda representa 38% do total de matriculados. Então, assim, quanto que era antes, né? Zero, né? A gente não estava no ensino superior, né? Então, a gente subiu 400% e hoje a gente representa 38% dos matriculados, sendo que a gente é quase 60% da população. Para mulheres, né? Obviamente, o número ele é um pouco menor, né? Eu não encontrei exatamente qual é o número, né? Fazendo esse recorte, né? De cor e de gênero, mas um outro estudo do IBGE, ele mostra que das pessoas com 25 a 44 anos, com graduação completa, 21% são mulheres. Então, nessa faixa etária, 21% das pessoas que têm graduação elas são mulheres. Né? Para mulheres negras, é menos da metade. Então, assim, é um número muito baixo. Né? Então, a gente ainda é subrepresentada no ensino superior, né? Então, por que a entrada ela é dificultada, né? A nossa entrada na graduação, dentro da faculdade, ela é dificultada. Primeiro porque a gente representa a população mais pobre no Brasil, né? A gente 75% da população mais pobre no Brasil ela é negra, né? E, obviamente, isso leva a dificuldades no acesso a uma educação pública básica de qualidade, né? E, obviamente, vários outros problemas sociais, né? Aí, quando a gente entra na faculdade, a gente rompe aquela primeira bolha que é a entrada, né? A gente entra na faculdade. Aí vem a permanência, né? Que a sua entrevista da semana passada deixou isso bem claro com a Sueli, né, Thay? Né? Porque a Sueli conseguiu passar em medicina, estava cursando medicina, mas não conseguiu se manter dentro da universidade, né? E a gente vê isso muito, né? Eu vejo muitos alunos que entram na graduação, alunos brilhantes, inteligentes, né? Para a gente entender que não é só o mérito, né? A gente tem o mérito também, mas não é só isso, né? Então, a gente tem alunos brilhantes, esforçados, inteligentes, mas que precisam trabalhar, né? Precisa ajudar a família, né? E quando é mãe, obviamente, tudo fica muito mais difícil, né? Porque você tem responsabilidade sobre a vida de outra pessoa. Né? Se você não tem uma rede de apoio com quem contar, isso se torna impossível. Né? Então, tem essa questão da permanência na universidade, que ela é muito difícil. Né? Então, se você não tem, né, políticas que facilitam essa permanência, né, as pessoas elas vão evadir. Né? Então, principalmente mulheres negras vão evadir da faculdade. E além, né, disso tudo, né, então tem a entrada, tem a permanência, quando a gente consegue chegar, entrar na faculdade, ainda tem o racismo velado, né, ainda tem a questão do assédio moral, né, então, muitas vezes a nossa capacidade ela é questionada o tempo todo, né, Thay? A gente não pode só trabalhar, a gente não pode só estudar, a gente tem que mostrar que é bom o tempo inteiro, né, se a gente não mostra que a gente é bom o tempo inteiro, a gente está ali, por causa da cota, né, então, eu imagino o que os médicos, né, os jovens médicos negros não passam com relação a isso. A gente lê relatos horríveis, né, relacionados a isso, né, porque eles estão lá dentro só por causa da cota, né, então, e a gente vê que não é, né, quando você pega notas, né, de alunos cotistas, elas são tão boas quanto ou até melhores do que alunos não cotistas. Então, não tem nada a ver, né? Mas a nossa competência, ela é questionada o tempo todo. A gente tem que provar que é inteligente, a gente tem que provar que é esforçado, a gente tem que provar que é responsável. Então, isso cansa, né? Então, a gente tem que lidar com vários tipos, né, desse racismo velado, mas também com a questão do assédio moral, né? Então, são brincadeirinhas racistas. E esse cabelo aí, né? Isso. São brincadeirinhas sexistas, né? Então, a gente tem que lidar com tudo isso, né? E com certeza, isso é desanimador, né? Então, a gente está dentro de um local que parece que tem tanta barreira, né? É difícil, né? Então, são vários desafios, né? Que a gente passa para seguir uma carreira acadêmica. Verdade, Ana. E eu vou te dizer uma coisa. Eu aproveito a oportunidade para mandar um beijo para o meu professor, né, ainda da orientador, né, principalmente, porque eu fui estagiária do Laboratório de Arqueologia, e o meu professor, que hoje é professor da Universidade Federal de Sergipe, ele acreditou, né, sempre em mim, me deu essa oportunidade para trabalhar lá no Labi Muzark, e foi
Lembrei dele agora, o professor Albérico. Beijo, professor, se estiver assistindo, se for assistir mais tarde, porque ele sempre nos acompanha. Beijão, muita felicidade. Lembrei dele agora. Esse reforço positivo é tão importante, né, Thay? Esse alguém que acredita na gente, né? Alguém que bota fé, né? Que dá a gente a oportunidade de estar dentro, de realizar uma pesquisa, né? Porque na maioria das vezes, como eu falei que percebi isso quando eu comecei a lecionar no estado de Minas, né? Muito professor fazia o contrário, né? Então, antes do aluno falar qualquer coisa, né, o professor já estava desmerecendo ele, né? Já olhava para a menina ali e pensava, não, essa daí não vai ser nada, não. Essa aí não vai ser nada na vida, não, vai engravidar de um traficantezinho. Infelizmente, eu já ouvi isso, né, de alguns professores comentando a respeito das meninas, né? Essa daí não vai virar nada na vida, não. Então, quando a gente tem alguém que confia e acredita na gente, isso dá um up, né? Então, isso é muito importante. E como é que essa falta de representatividade na ciência, ela afeta nossas meninas negras, Ana? Eu sei que você começou a falar, queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Isso afeta, obviamente, de uma forma extremamente negativa, né, tá? Então, como eu mencionei, é muito difícil a gente querer estar num lugar, né, que parece que não é nosso, né? Então, a gente não se vê representada, né? Parece que o cientista, ele é sempre um homem branco, né? Se você escreve no Google ali, Google Imagens, coloca cientista, né? Vai aparecer um monte de imagem de homem branco. No meu vai aparecer um pouco diferente, porque eu já pesquiso algumas imagens de mulheres negras, então ele é diferente, né? Mas para quem não tem esse histórico, eu tenho certeza que vai aparecer um monte de homem branco, né? Então, às vezes você vê até mulher, né? Às vezes aparece uma cientista, mas quem é essa cientista? Ela é branca, né? Então, se eu pedir para o pessoal que está assistindo aí, fala o nome de algumas cientistas para a gente, né? Vai sair Berta Lutz, vai sair Marie Curie, Rosalind Franklin, só branca, né? Então, isso é muito difícil, né? Então, a gente que está nesse papel, né? Eu na biologia, né? Você na história, a gente tem um papel muito importante, né? De representatividade para essas meninas, né? Então, eu penso que seja a primeira vez na história, né, que a nossa população está se vendo representada nos professores e nas professoras. Então, e isso é muito importante, porque isso não está no livro. Se você pega um livro de ciência, os exemplos são todos de homens, né? Quem são os cientistas? Foi Isaac Newton, foi Albert Einstein, são só homens, né? Foi Tesla, então é só homem branco, né? E a gente? A gente não está fazendo ciência? Né? Será que a gente não fez nada, né? Então, ainda que a gente tenha, assim, muitos gargalos para vencer, mas a gente está construindo conhecimento científico, né? Então, assim, uma coisa que eu considero muito importante, dá mais trabalho, mas eu tenho feito em todas as minhas aulas, é procurar mulheres que construíram conhecimento, né? Então, se eu estou falando de física, eu vou dar um exemplo lá da Katherine Johnson, né? Que foi física, matemática, né? Que trabalhou na NASA, que foi incrível, né? Que está representada, né, naquele filme Estrelas Além do Tempo, né? Que é maravilhoso. Vamos falar dela, né? Se a gente está falando sobre doenças, né? Falando sobre bacterioses, né? Vamos falar da Alice Ball, né? Que ajudou trabalhou na pesquisa para a cura da hanseníase, que é a lepra. Vamos dar nomes para os cientistas, né? Então a gente tem que desmistificar isso de que o cientista é um homem branco, porque muitas vezes ele não é. Né? Então, a gente está ali, apesar de todos os gargalos, a gente está ali construindo conhecimento. Né? Então, a gente tem que dar nome, tem que falar, né, dessas pessoas incríveis, né, que ajudaram, né, a elevar, né, o padrão da nossa ciência. Se a gente analisa só a questão de gênero, né, na plataforma Lattes, que é a principal forma da gente avaliar os cientistas, né, no Brasil, as mulheres, elas representam 40% dos pesquisadores com doutorado. A gente é quase metade. Então, por que o homem é um cientista branco, se a gente é quase metade dos pesquisadores que têm doutorado? Então, não é, né? Eu não me lembro aonde, mas eu vi uma pesquisa também mostrando que em artigos científicos, a gente também é a metade, ou se não um pouquinho mais da metade que assina os artigos. Então, é a gente que está fazendo pesquisa, né? Então, a gente tem que dar nomes, né? E principalmente de cientistas brasileiras, né? Então, a gente tem que falar da Enedina Alves, né? Que foi a primeira mulher engenheira do Brasil, da Sônia Guimarães, que foi doutora em física pela Universidade de Manchester,
a Anita Canavarro, né, que ganhou vários prêmios de química. E ano passado foi assim, uma coisa muito linda, né? Que a Jaqueline de Jesus, junto com a equipe dela, que sequenciou o DNA do coronavírus. Né? Eu vi uma mulher negra, que coisa linda! Isso é muito lindo, né? E isso não está no livro, né? Isso não vai vir no livro. Então, a gente tem que colocar, né? Já que isso não está no livro de ciências, não está no livro de biologia, a gente leva esses nomes para a sala de aula. A gente tem que dar esses exemplos. Né? Não só na sala de aula, mas para a população em geral, né? Para desmistificar isso de que o homem é um cientista branco, porque não é só, né? Então, apesar de todos os gargalos, a gente vem construindo ciência também, né? E uma ciência de qualidade. Então, acho que esse é o nosso papel, né? Então, esse que é o nosso papel para garantir essa representatividade que muitas vezes não existe, né? Então, a gente vai levar essa representatividade, a gente vai construir essa representatividade. Nossa, que legal, Ana, muito bom. Ana, sua pesquisa de doutorado é na área de ecologia, não é? Existe relação entre as questões ecológicas e o feminismo negro? Nossa, tá, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente acha que são coisas diferentes, né? A gente acha que problemas sociais, questões de gênero e problemas ambientais são coisas distintas. E não é, né? Quando a gente pega essas questões ambientais, a maioria dessas questões ambientais, elas são problemas também sociais e vice-versa, né? E todas elas estão diretamente associadas a questões de gênero, né? Também. Para isso ficar mais claro, né? Eu quero contar e dar um exemplo aqui, né? De uma pesquisadora, né? Incrível, uma bióloga incrível, que tem uma história maravilhosa e que está associada justamente a isso, né? Que é Wangari Maathai. Já ouviu falar, Thay? Dela? Oi? Wangari Maathai. Já ouviu falar dela? Aí já ouvi falar, mas explica aí pra gente. Não lembro a história dela? A história dela, ela exemplifica exatamente isso, de como que essas questões ecológicas e ambientais, elas estão diretamente relacionadas, né? A Wangari é queniana, né? Então, ela era de um povoado, assim, muito pequeno, né? Pobre. E ela conseguiu romper essas barreiras. Ela entrou fez ensino médio, fez faculdade, ganhou uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, então formou graduação, fez mestrado. Tem filme sobre a vida dela, não tem, Ana? Tem um filme lindo. Tem um livro também lindo. Lindo. Incrível. E então ela rompeu essa bolha, né? Esses gargalos, né? Ela conseguiu, teve uma formação, voltou para o Quênia, né? E assim, então passou um monte de perrengue, né? Tentaram matar ela, né? Passou por situações assim seríssimas de machismo, né? Porque o Quênia, né? Ele tem essa questão tradicional muito forte, né? Então o machismo é muito arraigado, né? Então ela passou por questões seríssimas com relação ao machismo, tiraram os filhos dela. Mas, enfim, né, voltando às questões ecológicas, né, a Wangari percebeu que os problemas relacionados à fome, desnutrição dos povoados no Quênia estavam relacionados a questões ambientais, né, porque lá é floresta tropical, né, então Wangari cresceu no meio de uma floresta. Então, o que aconteceu com essa floresta? Por que não está tendo mais, não está como, eles não estão podendo plantar, né, porque eles não estão conseguindo colher, né, o Quênia ele foi colônia inglesa, né? Então, durante muito tempo, enquanto colônia, os ingleses plantavam monocultura. Então, eles desmataram tudo. Olha, qualquer semelhança é mera coincidência com o Brasil, né? Desmataram tudo, plantaram chá, né? Obviamente, a monocultura ela não se sustentou, levou ao esgotamento do solo. E aí, esses povos eles não puderam mais plantar nem para sua subsistência, né? Então, e, obviamente, quando a monocultura não se sustentou, ficou só a pobreza e a Inglaterra foi embora, né? Então, esses povos, eles estavam em situação de miséria porque eles não conseguiam plantar, não conseguiam colher, né? Coisa que eles tinham feito a vida toda, né? Então, isso é uma questão de gênero porque são as mulheres que buscam água, são as mulheres que preparam comida, são as mulheres que plantam as roças, são as mulheres que fazem as hortas, são as mulheres que cuidam, né, da subsistência das crianças. E também dos idosos, né, de mães, pais, avós. Muitos dos homens abandonavam essas mulheres e iam para a cidade para trabalhar, né, e muitos, obviamente, não voltavam. Então, essas mulheres ficavam sozinhas no campo com toda essa dificuldade. O Wangari percebeu que não adiantava ela tentar resolver só o problema social, porque
as pessoas sabiam plantar e colher. Se elas não podiam fazer isso, né, como solucionar, né? E ela viu que seria... Ela era bióloga, ecóloga, temos que plantar árvores, né? Então, vamos plantar árvore. A solução é a gente melhorar, a gente capacitar. Né? Então, ela fez projetos de capacitação para essas mulheres, né? Ensinou essas mulheres a coletar sementes, coletar frutos, plantar as mudas, preparar o solo, né? Durante todo esse tempo, essas mulheres recebiam auxílios sociais, né, para poder se manter com esse trabalho, né, dessa preparação. E nesse tempo, né, toda essa assistência para essas mulheres, elas conseguiram plantar mais de 51 milhões de árvores. Né? Então, com essa plantação de árvores, né, elas implantaram sistemas agroflorestais. Então, agora essas mulheres que antes não tinham nada, podiam voltar a fazer suas hortas, né, podiam voltar a colher seus frutos, né, podiam ficar na sua terra. Não precisavam ir embora para a cidade, não precisavam... Mudou o cenário de miséria, né? Mudou todo o cenário de miséria. E ela conseguiu empoderar mais de 400 povoados lá no Quênia. Né? Então, é muita gente, é uma mudança muito grande. Né? Então, é uma questão ambiental, uma questão ecológica que, obviamente, afeta toda a estrutura da sociedade. Né? Então, esse chama Movimento Cinturão Verde. Né? Quem tiver curiosidade, procura, o documentário dela é muito lindo. Né? Isso rendeu para ela o Prêmio Nobel de 2004, ela é Nobel da Paz, foi a primeira mulher africana a receber. Né? Então, faltava a oportunidade. Né? Então, a Wangari teve essa oportunidade que, obviamente, muitas outras pessoas que estavam lá ou não tiveram a oportunidade ou não quiseram fazer essas mudanças, né? Então, assim, e a gente tem conhecimento para isso, né, Thay? A gente está gerando conhecimento de ecologia, a gente tem conhecimento de sociologia para realizar trabalhos bacanas assim aqui no Brasil, né? Então, essas questões elas estão muito atreladas, né? Porque as pessoas que são mais afetadas, né, pelas mudanças climáticas são as mulheres e, obviamente, são as mulheres pobres. Né? Então, são os países pobres e nos países pobres ainda tem um recorte de classe dentro desses países. Então, a gente tem que querer mudar esse cenário, né? E a gente está gerando conhecimento para tentar mudar esse tipo de cenário. Que coisa linda, Ana! Nossa! Sem falar que o nosso solo, né, está todo contaminado com os venenos, né, que eles colocam nos nossos alimentos, né, na nossa produção. Ana, a sua xará, Ana de São Paulo, falou alguma coisa aqui. Eu preciso voltar lá para ver exatamente o que a Ana de São Paulo falou, que eu achei muito legal. Ela fez um comentário muito legal. Ai, deixa eu voltar aqui. Tem muito comentário, eu também não estou conseguindo acompanhar. Ai, gente, mas eu vou ler alguns aqui, porque, gente, que delícia. A Vanessa, né, tá aqui saudando o Ru. A Ana de Cássia está dizendo, com corte de bolsas, o pesquisador perde mais, né? Tá, isso aqui eu já li. O Brasil perde, todos nós perdemos. O Carlos Eduardo está dizendo, a Ana é uma profissional sem igual. É uma inspiração a todos nós. Concordo, Carlos. Edilene está dizendo aqui, o que podemos fazer para mudar esse cenário na educação? A Edilene perguntou, né? Só com muito Paulo Freire, né? Só com muito Exatamente, é muito esperançar, né? É muito esperançar para a gente poder mudar tudo. Não desistir, a Mariana está né? dizendo aqui, Ana Cruz. Carlos Eduardo está dizendo aí, na nossa formação em biologia, vemos uma literatura majoritariamente branca e masculina, verdade. A Maria de Fátima está dizendo, ótima reflexão, Ana. Tudo que nós, pretos, tentamos fazer é com muito sacrifício. Por que será? Verdade. Maria de Fátima. Edilane está dizendo aqui, nunca tinha prestado atenção nisso. Rafaela está dizendo, muito bom. Wanderson, a política de cotas deve, na verdade, ser ampliada. Edilane está dizendo aqui, agora terei um novo olhar sobre essas questões. Que delícia, que gente. Cesariana está dizendo, Ana Cruz, profissional de excelência. Josilene, é preciso mais políticas públicas para incluir mais e mais. Ana, sempre maravilhosa. A Marla está dizendo aqui, entrei na universidade sendo mãe,
Como foi difícil? Tinha todo o apoio da minha mãe, mesmo assim, por várias vezes pensei em desistir. Consegui finalizar. O Wanderson está dizendo é que o racismo ele é estrutural, verdade. Muitas A vezes, Vanessa... né, isso que ela comentou a respeito de ser mãe, sabe, é muito difícil. É muito difícil. Em muitos momentos a gente pensa em desistir, né, que não dá, porque é um tempo que ele fica muito limitado, né? É um tempo que você tem que dividir, é um tempo para cuidar da casa, é um tempo para trabalhar, é um tempo para estudar, e um tempo para o que é mais importante de tudo, que é o nosso filho, né? Então, hoje, até que existem, eu já pesquisei, né? Algumas universidades, elas têm rede de apoio, né? Tem creche, mas não são todas, né? Não são todas as universidades que têm esse programa, né? De apoio para quem é mãe. Esse ano teve um grande avanço, né? Que foi a questão da maternidade no Lattes, né? Que hoje é possível a gente incluir o tempo de licença maternidade no currículo Lattes, porque, assim, como se já não bastasse todos esses problemas que a gente tem, né, ainda tem a questão de como a gente reduz a nossa produtividade por causa da maternidade, né, porque Verdade, enquanto o tempo Ana. que o homem está realizando pesquisa, ele pode ter 10 filhos, que a pesquisa dele continua intacta, mas, obviamente, a gente não pode fazer dessa mesma forma, né, o que é ainda mais incrível, né, porque a gente está gerando, está criando ali uma nova vida, né? Então, a gente precisa fazer essa pausa durante o período da licença maternidade e isso influencia no desempenho do nosso currículo, né? Então, assim, e quando a gente compete com o homem, isso muitas vezes não era levado em consideração, né? Os dois currículos, eles eram analisados igualmente, independente da gente ser mãe ou não. Então, assim, hoje a gente poder colocar no Lattes esse período da licença maternidade é muito importante, porque ele está levando em consideração que o nosso desempenho ele diminuiu, porque nesse período a gente estava em licença maternidade. Então, isso tem que ser considerado. Tem alguns concursos que, inclusive, eles dão alguns pontos a mais para quem é mãe, né? Porque justamente considerando essa questão, porque você pode não ter produzido um artigo, você pode não ter feito sei lá, né, desenvolvido uma disciplina, mas você não fez porque você é mãe. Então, assim, essa pontuação a mais não é igual a cota, né? Não é esmola. Essa pontuação a mais é justamente ponderando, né? Fazendo essa ponderação do tempo que a gente estava em licença maternidade. Né? Então, isso foi um grande avanço, né? Foi no começo desse ano. Tem um grupo que é bem legal, né? Que é o Parenting Science. Esse Parenting Science, depois que a gente tiver curiosidade, né? Entra no site, como Pais na Ciência, né? Parenting Science. Ele levanta essa discussão, né? Da questão da maternidade e da carreira acadêmica, né? Então, eles têm vários projetos, né? Olha que legal aqui, ó. A Jaqueline, né? Que foi a cientista que mapeou o genoma do coronavírus. Isso, Jaqueline Glória de Jesus. Que coisa boa, gente. Incrível mesmo, então. Coloca aqui o comentário da charada Ana aqui, a gente fazer. Vai ser muito bom. Que passou direto e eu acabei não prestando atenção direito no comentário. Eu nem vi. A Ana Luísa Gomes. Faltam professores negros. Falta. Muitos faltam. Falta. Agora que a gente está começando. A gente está começando a aparecer agora. Nossa, porque assim, até não é, na educação básica faltam professores negros, não é, Ana? Falta, desde a educação básica. Na educação infantil a gente é um pouquinho mais representado, né? Mas mesmo assim ainda é pouco, né? E à medida que a gente sobe nessas categorias, vai só diminuindo. Né? Se a gente tem um pouquinho na educação infantil, pouquinhos no ensino fundamental, no médio já quase nenhum, na graduação. Eu não comentei, mas no doutorado eu não tive nenhum professor negro. Nem homem, nem mulher. Nada. Então, é bizarro, né? Os professores, o corpo docente é da UFRJ, né? E eu percebo isso, né? A UFRJ ainda é muito elitizada, né? Então, assim, são ambientes que, quando eu paro para contar, né? Quando eu vou na UFRJ, que eu conto essa questão das pessoas negras, tá aí, a gente é representado pela limpeza, sabe? São poucos alunos, né? Então, e a maioria negro é da limpeza, é do apoio, sabe? Não, professores
praticamente nenhum. Eu não tive nenhum no doutorado. E olha que biologia não é um curso elitista, né? Agora imagina direito, medicina, né? Que são os as cursos engenharias da vida, né? Exato. Eu vejo a dificuldade, sabe, Ana, que meus alunos da rede pública e também os alunos da Educafro, eles passam, né, para passar, ingressar e permanecer na universidade. Sim. Porque a dificuldade não é só entrar, a dificuldade é permanecer, porque é muito difícil, né? E com o governo, né, ainda genocida, né? Obscurantista, genocida. Negacionista, né? Isso. E que é racista, né? Eu lembrei agora da atriz da Leal, né? Que ela falou que relativizamos, né, a questão do racismo e todo o preconceito que existia nesse atual presidente, e não foi surpresa para ninguém, né? Não foi. Infelizmente não, né? Não foi. Eu acredito que ninguém pensava que ele pudesse, né, realmente assumir a presidência com, assim, com todas as características xenofóbicas, homofóbicas, enfim, racista. Tudo de ruim, né? Tudo de ruim. Ele resume aquele pacote de tudo errado, né? Tudo que a gente luta contra, ele compilou ali, vê aquele pacote, aquele combo, com todos os problemas que a gente tem que combater, né? Então... O saco de maldades, que começou com o golpe, né, de 2016, sim, com a retirada da Dilma Rousseff, e depois a gente vê, né, só massacre, retiradas de direitos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Sexista, né, Thay? Quando você para pensar, foi um golpe sexista, né? A Dilma caiu porque era mulher, né? Massacrando, né, toda a nossa população. Eu agora olhei para o meu cabelo e lembrei da Cel. Cel, estou usando. Vou fazer aqui, tá, gente, no canal, como usa o turbante maravilhoso da Cel Turbantes. Ela vai ensinar, porque eu ainda não sei direito, não. Eu amarro e uso assim. E meu cabelo tá assim, gente, porque ele tá em transição. Muito sofrimento, né, Ana? Quando a Ana me conheceu, meu cabelo era maravilhoso, não é? Eu ia comentar, ainda é, Thay, mas ele era ainda mais maravilhoso. A Thay foi uma das pessoas que me inspirou a fazer a transição, né? O cabelo lindo, eu estava com o meu alisado e vendo o cabelo da Thay, eu me inspirei, né, a deixar e voltar a cuidar do meu cabelo natural, né? E teve bom você comentar isso, foi uma coisa que eu lembrei aqui agora, né? Que dependendo do ambiente que a gente está, inclusive do ambiente acadêmico, a gente se sente mais negra, né, Thay? Isso. Assim, quando a gente está vivendo normal, a gente não pensa sobre isso, mas tem alguns momentos, né, alguns ambientes que a gente está, que você olha assim, nossa, eu sou muito preta, né? Porque são ambientes que parece que a gente não se encaixa, né? Aquele ambiente que ele é todo construído para outra pessoa, né? Que não é a gente, né? E é por isso que a gente tem que estar. É por isso que a gente está ali e a gente vai insistir e vamos colocar mais gente para dentro. Não só vamos permanecer, como vamos colocar mais. Vamos nos aquilombar, não é, Ana? Exatamente. É bom, meu cabelo ficou assim, por acidente, tá, gente? Então, eu estou no momento de transição. Eu não achei que ele fosse alisar assim, e está dando muito mais trabalho de quando era natural. O cabelo natural, ele era o cabelo que eu acordava pronta. Esse cabelo aqui, Jesus, ele só faz me atrasar. Dá trabalho, né? Dá trabalho, né? Escovar e tentar, porque ele não é nada, né? Ele não é cacheado, ele não acaba perdendo a forma. Mas que delícia, Ana. Temos tantos comentários aqui. Ai, gente do céu, não vai dar para ler todos, não, tá, gente? Creio que estamos dando um passo para trás, mas se Deus quiser, e nós também, daremos vários para frente, depois dessa fase obscurantista. Verdade. A que ponto paramos, não é, Ana? É tanta luta, né? Tanto sofrimento, né? Eu acredito que daqui a alguns anos, quando a gente for estudar esse período, né? A gente vai, quando a gente for passar para os nossos alunos esse período, a gente vai ter que respirar fundo e dizer assim, gente, isso não pode ter acontecido tanta... porque para o mundo aconteceu uma moléstia grave, né? Para o Brasil, aconteceu várias moléstias graves ao mesmo tempo, né? Várias tragédias, né? Do nosso ecossistema, fauna, flora, a economia, o desemprego, o racismo, tudo aflorando
ao mesmo tempo, de uma vez, a falta de vacina, né, que fez com que mais de 500.000 pessoas viessem a óbito nesse país, né, com um governo tão genocida. Ai, Ana, é tão bom tê-la aqui conosco. Infelizmente, estamos aqui, né, nas nossas considerações finais. Eu vou passar para a Ana falar. Fala o que você quiser, Ana, faça suas considerações. E volte mais vezes, porque o canal precisa de você. Foi excelente, tá? Foi um grande prazer, né, estar aqui com você, porque você sabe o quanto que eu te admiro, né? Admiro o seu trabalho, né, com os seus alunos, com o seu canal, né? Eu tenho acompanhado as entrevistas e acho que você já resumiu tudo, né? E, assim, o que é tanta desesperança que a gente vê que um canal como o seu, assim, é uma chamazinha que acende, né? Um pouquinho de fé na humanidade que a gente restabelece, né? Então, quando a gente vê o seu trabalho, né, de pessoas incríveis que você tem trazido aqui para a gente conhecer, né? Isso restabelece, né? Então, a gente sai, sim, desse encontro com esperança, né? Então, a gente quer fazer mais, né? Então, para quem está muito desanimado, não desanima, não. Então, assim, tá difícil, né? Não é fácil, né? Então, a gente não tem muita perspectiva, né? Mas a gente vai dar conta, né? Acho que a gente consegue sair muito bem, porque o Brasil tem pessoas incríveis, né? Então, várias pessoas que estão assistindo aqui a live, vários professores que passaram ao longo da minha história, né? Que são pessoas incríveis, né? E a gente tem conseguido mudar, né? Então, eu vejo grupos, né? Como esses grupos que estão sendo formados aí em Divinópolis, né? Então, isso é muito bom, né? Quando a gente vê, né? Que as pessoas estão entendendo, né? Estão criando consciência, né? Então, apesar de todo negacionismo, apesar de tanta coisa ruim, né? A gente tem avançado. A gente está dentro de uma sala de aula, a gente está conseguindo passar isso para os nossos alunos, né? Sejam eles crianças, sejam adultos, né? Então, a gente tem conseguido mudar, né? Então, são coisas que eu penso que nunca tinha acontecido no Brasil, né? Então, a gente tem mudado devagarinho, né? Então, o recado que eu quero passar é esse de esperança, né, gente? Não vamos desanimar, não, né? Então, assim, é tudo muito difícil, mais difícil ainda para quem é mulher, mais difícil para quem é negro, né? Mas a gente dá conta, né? Não é romantizando a nossa luta, mas a gente consegue, né? A gente já conseguiu muito avanço e a gente vai conseguir avançar muito mais, né? Acho que é isso, tá? Muito obrigada. Vai ecoar igual a da Tereza de Benguela, vai ecoar igual a da Dandara, igual a várias mulheres que já tiveram aqui no canal, a Cristina, a Cel, a tanta gente, ai, gente do céu. Se eu começar a citar aqui, errar alguma, esquecer alguma, as pessoas vão me matar. Mas, assim, muitas mulheres e que coisa linda. Eu quero aqui convidá-los, tá, gente? Que sexta-feira agora, no meu canal, no canal Thay Araújo, eu vou trazer uma concorrente, eu vou trazer uma conterrânea. Ana. Vou trazer a Márcia, ela é de Recife. Que gracinha. Ela foi um famoso maestro, né, de frevo lá de Recife. Um dos mais famosos que tivemos em Pernambuco. Uma pena que eu não vou poder entrevistar o pai dela, porque ele faleceu em 2016, mas a Ana vai estar aqui diretamente da Holanda. Ela não mora mais em Recife. Eu não vou perder, tá? Eu vou anotar na agenda para assistir. Assistam, gente. A Márcia, ela faz parte, né, desse coletivo, né, de enfrentamento do Stop Bolsonaro na Holanda. Olha que coisa linda. Então, todas as manifestações que estamos fazendo aqui no Brasil, ela também está liderando lá na Europa, junto com outras, né, colegas. Temos algumas que fazem em Londres, em outros locais, e ela faz lá na Holanda, está liderando lá, o Fora Bolsonaro de lá, uma mulher pernambucana, de fibra. Gente do céu, então, vocês não podem perder, tá, gente? Sexta-feira, às 20 horas, aqui no canal Thay Araújo. Convido todos que estão assistindo em todos os canais, tá, gente? Agradeço a oportunidade do Decolonialidade. Não errei dessa vez, hein?
Quando estou ao vivo, eu erro direto, Ana. Agradeço esse canal maravilhoso, Mulheres em Pauta. Agradeço ao Comitê de Rua, Secretaria de Combate ao Racismo, ao canal Thay Araújo, que só faz se fortalecer com essa rede, né, de força, de mulheres assim como a Ana, que vem para cá. Esse coletivo maravilhoso, esse movimento, né, o movimento Thay Araújo, ele aconteceu devido a essa força coletiva. Então, agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Perdoe-me, eu não consegui ler todos os comentários, mas aqui a Mariana está dizendo aqui, parabéns, Ana. A Mariana tem um sobrenome bem diferente, que legal, gente. Então, assim, que possamos esperançar a Sidneia, que eu também entrevistei aqui, tinha esquecido de falar o nome dela, é uma pesquisadora de Ouro Preto, e ela nos ensinou que o Akoma, que é esse sinal aqui que a gente faz, esse sinal aqui, ele é africano, Ana, então a gente não pode deixá-lo, né? Mas, ainda mais bonito. Ana, nós te amamos, foi muito bom essa entrevista, gente, esse bate-papo. Volte sempre no nosso canal. Você é muito bem-vinda. Que venham mais mulheres, a Márcia está aí, vai vir outras pessoas também. Que maravilha! E continue conosco, porque você, quando não está aqui no nosso bate-papo, está interagindo também aqui. Muito obrigada, Ana. Beijos, gente. Vamos lá, sigamos na luta, sendo resistência, nos aquilombando. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Valeu demais.